Aqui não se esquece ou apaga a história. Aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Olá galera que acompanha a Sofis TV nas redes sociais, Evaldo Rodrigues, voltando para falar com você do duelo de domingo às 18h30 entre Santos e Bragantino, hoje chamado de Red Bull Bragantino. O Santos não teve uma boa passagem pelo Chile da última vez, perdemos o jogo, mas é hora de virar a chave e focar no que interessa ao torcedor santista, que é o Campeonato Brasileiro. Domingo às 18h30 no estádio Nabi Abichedi, o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino pela 8ª rodada. O Peixe está na 9ª colocação com 11 pontos, enquanto o time de Bragança está em 12º com 12 pontos. A primeira partida entre as duas equipes aconteceu no mesmo estádio que será realizada a partida de domingo, na época chamada de Marcelo Stefani, e foi um amistoso disputado em 1958, e apesar de ser amistoso, época de Pelé, não tinha conversa. O Santos aplicou uma goleada de 4-1 com gols de Guerra, de Pelé, de Pepe e Tite. As duas equipes ficaram 12 anos sem se encontrar e quando voltaram a duelar, foi a primeira partida em competição da história. Pelo Campeonato Paulista de 66, o Santos goleou novamente o Bragantino, dessa vez por 6-2, com um show de Toninho Guerreiro. Novamente estamos falando de Toninho Guerreiro, e ele fez 5 gols nessa partida. No retorno foi a vez do Santos atuar no Marcelo Stefani, né? Jogando em casa, o Bragantino deu mais trabalho, o placar foi apertado, 3-2 para o Santos, com 3 gols do Rei Pelé. As duas equipes ficaram 21 anos sem se enfrentar, e apenas um amistoso em 1987 se encontraram novamente, também lá no Marcelo Stefani, hoje na Bia Bichedi, e o Peixe venceu o Bragantino novamente por 2-1. Aí veio uma reformulação no Bragantino, o time melhorou muito, uma grande reformulação estrutural, que depois desse jogo aí de 87, em 1990, culminou com o primeiro campeonato estadual do Clube de Bragança, o título do Campeonato Paulista de 1990. O primeiro confronto entre Santos e Bragantino na história do Campeonato Brasileiro aconteceu em 1990, mas na Vila Belmiro. E o Santos venceu naquele dia por 3-0, com um gol de Ney Bala, que veio do São Paulo, Serginho Manuel e o cracaço de bola Almir, que desperta tantas saudades aí nos meninos da fila. O time de Pepe, na época, então, ele bateu o atual campeão paulista, o surpreendente Bragantino de Vanderlei Luxemburgo. E depois disso, Santos e Bragantino fizeram grandes partidas mesmo, no estádio do clube do interior paulista de Bragança. E a última vez que eles se encontraram por lá foi o ano passado, 2-0, com o Bragantino já chamado. Dominou, fez a finta, bateu! Gol! Vamos para os números do confronto desse final de semana, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Santos, que já enfrentou o Bragantino 46 vezes na história e venceu 22, foram 16 empates e 8 derrotas. O Santos fez 84 gols e sofreu 48. Os artilheiros do confronto é Toninho Guerreiro com 5, mais uma vez o Toninho Guerreiro aparecendo aí nos confrontos como artilheiro. O Jameli, que jogou na década de 90, o Pelé e o Carlos Sanches com 3 gols. O Jameli e o Pelé tem 4, o Carlos Sanches tem 3. Em campeonatos brasileiros, o Santos tem 13 jogos, e nesses 13 jogos é bem disputado. O Santos venceu 4, perdeu 3, empatou 6, fez 22 gols e sofreu 16. E o Jameli com 3 gols, o Léo Batistão com 2, grande Léo Batistão, né? Saudade do Léo Batistão, do Marinho com 2 também, completam aí os artilheiros do Santos contra o Bragantino em campeonatos brasileiros. E na Vila Belmiro e na Bia Bichedi,
Antes de entrar na Bichedia, eu quero contar uma história legal relacionada ao Jameli. O Jameli tem 3 gols na Vila, 4 em campeonatos brasileiros. E esses 3 gols foram um hat-trick dele num jogo alucinante, um 4-4 assim, alucinante, onde o Jameli fez 3 gols na Vila Belmiro. Como eu disse para vocês, na década de 90, o Bragantino ele atingiu o seu auge, sendo campeão paulista e vice-campeão brasileiro, e fazia jogos dificílimos contra o Santos, né? E para você ter uma ideia, lá no Nabi Abichedi, que é no estádio que vai ter o jogo de hoje, também, né, existe um empate, né, digamos assim, um empate técnico entre as duas equipes nesses confrontos, onde foram disputados 21 jogos. O Santos venceu 7, perdeu 6 e teve 8 empates. O Santos fez 32 gols e sofreu 28. Os artilheiros é o Pelé, lá no Nabi Abichedi. O Pelé ainda mantém aí os artilheiros. O Carlos Sanches, né? O Kleber Santana e o Guga. Carlos Sanches, Kleber Santana e Guga com 2 gols. E de Guga também tem uma história bem interessante. Ele tem 2 gols contra o Bragantino. Em um desses jogos, ele substituiu o Edinho, foi para o gol. E o atacante do Bragantino substituiu o goleiro do Bragantino e foi para o gol também. Foi um jogo que terminou de uma forma bem inusitada, com os 2 centroavantes, os 2 atacantes pegando no gol. E do elenco atual? No elenco atual nós temos 4 jogadores que já fez gol no Bragantino. O Lucas Braga, o Marcos Leonardo, né? Eu ainda lembro do Marcos Leonardo, fez o gol já nos acréscimos, um empate importantíssimo no Campeonato Paulista. E no último confronto entre o Red Bull Bragantino e Santos, né, o Santos acabou vencendo um jogo também muito importante para ficar tranquilo em relação ao descenso do ano passado. E nesse jogo o Camacho, o grande Camacho, que fez o segundo gol com a camisa do Santos no jogo de ontem pela Sul-Americana, o Camacho também tem um gol contra o Bragantino. E o Ângelo, para terminar, né, também tem um gol contra o Bragantino. Um abraço a todos, até o próximo jogo do nosso Peixão, para você aprender um pouco mais de história, porque aqui na Sofis nós cultuamos, nós guardamos, preservamos, contamos, enaltecemos a história do Santos, que é a história mais linda do futebol mundial. Deus abençoe vocês, até a próxima.